Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o editorial duríssimo do Jornal Nacional contra o presidente Jair Bolsonaro. O editorial abordou a recusa de Bolsonaro, os obstáculos que ele tem criado com a vacinação infantil no Brasil e alertou para as responsabilidades, as consequências dos atos e das falas do presidente com relação a isso. É o que eu tenho trazido aqui no canal, eu tenho feito diversos vídeos falando sobre isso e é bom saber que eu estou no caminho certo, porque o Jornal Nacional abordou temas que eu tenho falado aqui e que eu tenho procurado me fundamentar nos jornais, nos fatos, para não trazer fake news no canal. Fake news já tem demais aí circulando. Acompanhe os outros vídeos do canal, tem os vídeos interessantes, tem vídeos falando sobre direitos humanos, 5 razões, tem aqui um vídeo especial, 5 razões por que não votar em Bolsonaro, e tem um outro vídeo muito especial falando sobre 4 armas que o presidente tem, que ele utiliza e que são eficazes. Que foram eficazes na vitória de 2018, dentre elas é a fake news, né, que todo mundo já sabe, mas tem outras que não se limita apenas às fake news. Tem bastante vídeos no canal, tem quase 100 vídeos. Tem um vídeo aqui que eu abro falando sobre a pandemia, que em cada 10 pessoas que morreram no Brasil, que foram entubadas, em cada 10 pessoas entubadas no Brasil em 2020, 8 pessoas morreram, e isso não foi muito divulgado. Em 2021, faltou leitos em 2021, no começo de 2021, para 28 mil brasileiros que morreram sem chegar ao leito de UTI. Esses 2 fatos deveriam estar de conhecimento, ser de conhecimento de todos nós, cidadãos, que esses fatos dizem respeito à nossa vida, à vida dos nossos familiares, à vida dos nossos filhos, da nossa família, e que não está sendo muito falado. Então eu trouxe aqui no canal esses vídeos falando sobre isso, com as reportagens. Eu faço questão de colocar as reportagens, e esses fatos deveriam estar, porque se não chegou, se 28 mil pessoas não chegaram à UTI, faltaram leitos, como que o presidente queria que todo mundo fosse para a rua? Porque quanto mais pessoas se contaminando, mais sobrecarrega os hospitais. Então, faltou isso um pouco no jornalismo, pegar esse ponto, esses pontos, que em cada 10 pessoas entubadas, 8 morreram. O que isso significa? Significa que mesmo que tivesse muitos leitos, ir para o leito de UTI não significava salvar vidas, significava que 20% eram salvos. Da mesma forma, em 2021, isso foi em 2020, 80% de morte de pessoas entubadas por Covid. Em 2021, as pessoas não estavam conseguindo chegar ao leito. 28 mil brasileiros não conseguiram chegar. Eu falei aqui diversos vídeos no canal, acompanhem, assistam os vídeos que estão bastante atualizados, porque eu já falava dos obstáculos que o presidente criava e agora está se confirmando a cada dia mais, inclusive com esse editorial do Jornal Nacional, duríssimo, falando sobre isso. E em 2021, 28 mil pessoas não conseguiram chegar a um leito de UTI, o que significa que muita gente se contaminou, os hospitais estavam lotados no começo de 2021 e as pessoas morreram asfixiadas, porque não tinham leitos de UTI suficientes, e o presidente queria que a economia continuasse aberta. Isso é gravíssimo. O Procurador-Geral da República deveria ter atuado sobre isso, porque só ele poderia barrar esses atos negacionistas, no mínimo negacionistas, do presidente Bolsonaro. O editorial do Jornal Nacional fala sobre que as falas do presidente, os atos do presidente têm consequências e ele deverá ser responsabilizado por isso. E no meu modo de ver, ele já deveria ter sido responsabilizado por isso. É o que eu tenho mais falado aqui no canal, em quase todos os vídeos.
E é bom saber que o Jornal Nacional e que esse humilde canal aqui, está na linha de um grande jornal, que é o Jornal Nacional, que é o jornal que tem se destacado no combate aos atos negacionistas do presidente. Você pode não gostar da Globo, mas a Globo tem feito um jornalismo, embora seja uma empresa que tem que defender interesses neoliberais, ela tem se comportado durante o jornalismo de forma exemplar, diferente de outros canais como o SBT, que tem protegido o presidente, a Record tem protegido o presidente, são aliados do presidente e tem passado a mão pela cabeça desses atos gravíssimos, que pessoas estão morrendo por conta dos atos do presidente. Ele não esconde os atos que ele faz. Ele fala nas lives, e ele produz provas contra ele. O Procurador-Geral da República faz que não vê. O presidente da Câmara faz que não vê. E o Jornal Nacional é o único, talvez seja o único, ou se não for o único, talvez seja um dos únicos da grande mídia que esteja falando o que o presidente está fazendo, que esteja se indignando com o que o presidente está fazendo. Claro que nós temos os canais do YouTube, os canais que não são da grande mídia, tem os canais independentes que também têm falado, tem associações de juristas como a BJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que tem feito um trabalho brilhante, falando inclusive entrou com ação no Tribunal Penal Internacional contra o presidente, na atuação da pandemia e com os indígenas, contra os indígenas, ação do presidente contra os indígenas. Também temos o grupo Prerrogativas, que é um grupo que denunciou as arbitrariedades contra o presidente Lula, feitas pela Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro e procuradores, que agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu e anulou a sentença do juiz ex-ministro de Bolsonaro, Moro, e ficou comprovado que os argumentos da defesa, que o juiz era parcial, estavam certos. Então, acompanhe aqui o canal, porque o canal tem trazido temas relevantes para a sua cidadania, temas importantíssimos, como o meio ambiente, é importante não só para o Estado, o meio ambiente atinge a todos nós. Bahia, nós tivemos aqui na Bahia uma das maiores tragédias ambientais dos últimos tempos, com cerca de mais de 600 mil pessoas atingidas, afetadas pelas chuvas, mortes, 24 mortes, cerca de 100 cidades afetadas. Então, o meio ambiente tem tudo a ver com isso. Os cientistas já não sabem mais o que fazer para alertar. Geleiras estão sendo derretidas. Eu já falei sobre isso aqui no canal. 2,7 trilhões de toneladas de gelo derretidas, perdidas em 25 anos. E não parou, continua. Então, o homem precisa parar. Você, eu, a sociedade, a família, precisa debater esses temas importantes. O editorial do Jornal Nacional foi fantástico, foi brilhante. Parabéns à Globo, parabéns ao William Bonner e à Renata Vasconcelos, que fazem um trabalho excepcional desde o início da pandemia, falando a falta de leitos, falando a atuação negacionista do governo, falando sobre o ministro Pazuello, que fazia tudo o que Bolsonaro mandava, falando que Bolsonaro não comprou vacina na hora certa, falando o número de mortes que poderiam ser evitadas com o lockdown. O Jornal Nacional fez um trabalho que está na história e que eu tenho minhas críticas à Globo com relação a apoio às reformas trabalhistas, as reformas que foram feitas, que eu também tenho trazido aqui no canal, acompanhem. Eu falo sobre as reformas que afetam a sua vida, a vida de seu filho, de seus familiares. Eles apoiaram as reformas, apoiaram o golpe de 2016, como apoiaram o golpe da ditadura militar, e depois pediram desculpas, 50 anos depois. Eles apoiaram o golpe agora, de 2016, talvez eles peçam desculpa lá no futuro também, porque foi um golpe contra a presidente Dilma, que ela nada fez
compare a presidente Dilma com o presidente Bolsonaro e veja se existia razão para a presidente sair. O presidente Bolsonaro não sai. A presidente Dilma saiu sem crime de responsabilidade. Então, eu tenho minhas críticas com a Globo com relação a isso. Eles apoiam as reformas neoliberais que tiram direitos, e a retirada de direitos significa exclusão social. A exclusão social significa o aumento da pobreza na população, que nós estamos vendo isso a partir de 2016 com a reforma trabalhista. Explodiu o número de empregos informais, ultrapassou o número de empregos formais. Nós vimos isso com a reforma do teto dos gastos, que a ONU foi contra, falou que seria um retrocesso histórico e congelou investimento público na saúde, educação, previdência, assistência social. A cobertura social em toda a população foi congelada em 2016 até 2036. Que, na verdade, não será até 2036. Isso aí já é uma conversa para passar. Vai ser para sempre se nada for feito. Depois tivemos a reforma da Previdência, aí já com Bolsonaro. Essas duas que eu citei foram feitas pelo Temer, essas duas anteriores. E a de Bolsonaro foi a Previdência que Temer não conseguiu, porque ele estava com uma popularidade muito baixa. Mas Bolsonaro conseguiu aprovar a mesma reforma com algumas mudanças, porque ele tinha um apoio popular inacreditável devido à sua história política. Para mim foi inacreditável o que ele conseguiu fazer. Claro que tivemos aí, no transcorrer desse percurso, tivemos a Lava Jato, que criminalizou os políticos, especialmente o partido político, um partido político específico, e perseguiu o seu maior líder, prendeu sem provas, e que agora foi solto, confirmando a parcialidade do juiz Moro e das arbitrariedades do juiz Moro, da Lava Jato, nesse caso de Lula. Mas Lula recuperou os direitos políticos e está aí liderando as pesquisas, como também liderava as pesquisas em 2018. A Lava Jato o juiz Moro prendeu o líder das pesquisas, beneficiou o presidente e foi ser ministro. O ministro Moro foi ser ministro. O ex-juiz que prendeu Lula foi ser ministro. Isso aí já é uma prova que ele agiu de forma política e de forma parcial para tirar o maior partido de esquerda da disputa eleitoral. Falando que ele atrasando as vacinas, não queria comprar. Aliás, ele mesmo falou, não é segredo para ninguém, que não ia comprar a vacina. Então isso é um crime gravíssimo, e que o Procurador-Geral da República deveria também ser responsabilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, deveria ser responsabilizado pelas autoridades competentes, pelo próprio Senado Federal, o reconduziu. Se o Senado Federal reconduziu, o Senado Federal não vê responsabilidade no Procurador-Geral da República. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional que está deixando a desejar, salvo poucas exceções, como os 7 membros da CPI que aprovaram o relatório final, que foram bravos guerreiros contra tudo e contra todos. O presidente do Senado não queria, o presidente do Congresso e do Senado não queria abrir a CPI, foi necessário entrar no Supremo para abrir a CPI, e a CPI constatou todos os desmandos do governo. Eu estou sendo aqui ponderado, o presidente, a CPI constatou diversas irregularidades, 9 crimes que estão lá no relatório, e o Procurador-Geral da República já recebeu esse relatório e até agora não se manifestou. Então nós temos uma situação histórica no país que está atuando. O Supremo legislou durante a pandemia, legislou de forma a salvar vidas. Se não fosse o Supremo ter respondido às provocações dos partidos e de senadores específicos, muita coisa teria acontecido, e governadores que também procuraram o Supremo. Estamos passando um momento histórico que o presidente da República ataca a democracia, ataca o Estado Democrático de Direito, ataca o Supremo, ataca o Tribunal Superior Eleitoral,
ataca as autoridades instituídas, os governadores que são poderes constitucionais das unidades da federação, ataca a Anvisa, que a Anvisa liberou vacina para crianças, para que os bolsonaristas ataquem essas pessoas, para que intimidem. A intimidação é utilizada pelo governo como arma política. Isso já deveria ter sido barrado pelo Procurador-Geral da República, que nada faz. O editorial do Jornal Nacional senti falta que abordasse as omissões do Procurador-Geral da República e do Presidente da Câmara. Então, tirando isso, foi um editorial brilhante, foi um editorial muito duro e que falou que o presidente deve ser responsabilizado pelas suas falas e pelos seus atos. E poderia ter ido um pouco além, falando também do Procurador-Geral da República e do Presidente da Câmara, que deveriam também ser responsabilizados pelas omissões. Então, acompanhe os vídeos do canal, se inscreva, compartilhe. É um prazer ter você aqui, comente. E a nossa luta não é uma luta de uma pessoa só. A nossa luta é quando todos juntos queremos um país livre, justo e solidário. Quando a ditadura militar estava no poder, tomou o poder com um golpe militar, prendeu opositores, torturou opositores, matou, desapareceu. O pai do presidente da OAB é um desaparecido da ditadura militar. Então, torturou pessoas foram exiladas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, pessoas foram exiladas e outros artistas, porque a arte incomoda, os opositores incomodam, a arte tem um poder de mobilização. Então a ditadura não queria, então perseguia quem falasse, as letras eram censuradas se você falasse, se você estivesse panfletando na rua você era torturado. Então assista ao documentário Advogados contra a Ditadura, uma questão de justiça. Então é um documentário que está no Ministério da Justiça, está de livre acesso. Então a ditadura foi um período de horror. O presidente, ele elogiou, ele homenageou o brilhante Ustra quando votou no impeachment da presidente Dilma. Este fato já deveria tê-lo parado quando ele era deputado federal. Então é uma escalada de lá para cá. Ele já quis dar golpe de Estado no último dia 7 de setembro de 2021. Então não é novidade. As instituições sabem com quem estão lidando, precisam agir. E, para finalizar, meus parabéns ao Jornal Nacional, que tem tido coragem para agir, para falar, para se pronunciar, o que tem faltado a algumas instituições que poderiam ser decisivas para o bem do Brasil, o bem comum, que é o que deve ser o norte dos agentes públicos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.